Bom dia, amigos, irmãos em Cristo. Nós temos um estudo maravilhoso hoje, um estudo que fala sobre a humildade e fala sobre uma história maravilhosa, a história do apóstolo Paulo, que era um homem capacitado, um homem de formação cultural profissional, mas tornou-se fraco, pobre, e então teve uma grande revelação. Paulo foi até o terceiro céu. E se você quiser conhecer esta história e fazer parte do nosso canal, aqui tem um botãozinho que está escrito inscreva-se. Você se inscrevendo, você vai receber todas as nossas mensagens, inclusive esta. Você vai aprender tudo sobre o apóstolo Paulo quando ele esteve no terceiro céu. Então, esse botãozinho está escrito inscreva-se, você aperta esse botão e também aperta aquele sininho para você ouvir quando chega a nossa mensagem, e não deixe também de dar aquele joinha para alavancar o nosso canal. Bom dia, irmãos em Cristo. É uma alegria muito grande poder estudar a palavra de Deus juntamente com vocês. Irmãos, ter conhecimentos da palavra de Deus são valores incomparáveis. Não dá para comparar os valores espirituais com os valores desta terra. Os valores desta terra, irmãos, é tudo mentira. Por mais que a pessoa consiga agregar em si próprio conhecimentos, formações profissionais, é muito passageiro e para a eternidade de nada lhe serve. Os seres humanos passam uma vida se preparando profissionalmente, culturalmente, e na hora que se preparam, morrem. Não é uma loucura? A vida inteira se preparando, estudando, tentando melhorar-se, agregar valores em si próprio, mas quando vêm, estão já tendo que enfrentar a eternidade. Nós viemos a esse mundo para quê, então? Se não para termos conhecimentos culturais e profissionais. Viemos a este mundo para conhecermos a Deus e conhecermos o plano de Deus, e conhecermos as maravilhas do Altíssimo e as maravilhas da vida eterna. Isto é importante. Mas para se adquirir estes conhecimentos espirituais, o homem tem que estar desprovido do orgulho da sua posição social e do orgulho da sua posição profissional. O homem tem que estar, então, mesmo tendo valores materiais, como se não tivesse. Por quê? Porque os valores materiais não o levam a nada. Os valores espirituais é que têm valor. Jesus Cristo disse: não acumuleis tesouro neste mundo, onde a traça, a ferrugem consome, mas acumuleis tesouro no céu, aonde permanece para sempre. Queridos irmãos, vamos estudar hoje uma história muito importante sobre o apóstolo Paulo, de uma grande visão que ele teve e da condição que Paulo estava quando recebeu aquela visão. Uma condição de homem fraco. Mas antes de entrarmos nesta história, nós vamos orar por aquelas pessoas que pedem oração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Pai querido, muito obrigado, Pai, por estar na Tua presença
e termos estes conhecimentos espirituais que o Senhor está nos revelando agora. Pai querido, estamos pedindo para que o Senhor visite aquelas pessoas que estão enfermas em uma cama, em um hospital. Pai querido, essas pessoas estão pedindo oração, estão pedindo a saúde, e nós determinamos a cura agora em nome de Jesus Cristo. E você que está nos assistindo agora, receba a sua cura em nome de Jesus Cristo. E aqueles que têm problemas de família, problemas de separação, a sua família está sendo restaurada agora com o poder do Senhor Jesus. E aqueles que têm problemas financeiros, que perderam o emprego, o Senhor está restaurando o seu emprego agora, e a sua situação financeira está restaurada em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Bom, queridos irmãos, queridos amigos, é um estudo maravilhoso esse estudo que o apóstolo Paulo passou aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu a primeira carta e depois escreveu a segunda carta, e nesta segunda carta, no capítulo 12, Paulo resolve revelar alguns segredos que aconteceram com ele. Ele começa aqui no capítulo 12, no versículo 1 até o 10, ele fala do que aconteceu e como aconteceu. Paulo dizendo assim, em verdade que não convém gloriar-me. Ele já de início estava dizendo que ele não poderia se gloriar pelo que ele passou, pelo que ele viu, pelo que ele conheceu, porque ele como homem não tinha nenhum mérito, não tinha nenhuma capacidade de passar pelas experiências que ele passou. Ele diz assim: mas passarei às visões e revelações do Senhor. Ele não poderia gloriar-se de si próprio, mas ele tinha que contar para nós o que aconteceu com ele, quais foram as revelações que Deus passou para ele. No verso 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, não sei se no corpo ou se fora do corpo, Deus o sabe, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Paulo falando como se estivesse falando de uma terceira pessoa. Conheço um homem, não sei se ele estava no corpo ou se ele estava fora do corpo, mas sei que ele foi arrebatado, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Significa que nós temos o primeiro, temos o segundo e temos o terceiro céu, onde está Deus. Isto é muito importante, termos esses conhecimentos, saber que Paulo passou pelo primeiro, passou pelo segundo e foi até o terceiro céu. E lá ele teve experiências maravilhosas, ouviu coisas tão maravilhosas, coisas tão grandiosas, que ao homem não é permitido nem falar. Olha o que Paulo disse aqui, olha: fui arrebatado ao paraíso, e ouvi palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Ele está dizendo aqui que ele não deve se gloriar, não por nada, que não era dele, que ele não tinha capacidade de ter passado por aquilo. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo não tinha nada para se gloriar como ser humano. Paulo não tinha nenhuma posição social. Paulo não tinha uma profissão que desse destaque para a pessoa dele. Paulo passou a ser um homem pobre, apesar de ser um homem culto, de ter estudado, e fazia parte do Sinédrio de Israel. O Sinédrio seria o fórum, o lugar onde se discutiam as leis. Paulo era um homem das leis, um juiz, um promotor, um advogado, mas
Quando Paulo teve estas visões, Paulo já não era mais nada daquilo. Paulo já era um homem fraco, e aqui ele diz que ele se gloriava nas suas fraquezas, por ser um homem fraco e ter recebido tão grandes revelações, por ter tido a oportunidade de ir até o terceiro céu e ouvir palavras grandiosas, maravilhosas, que não é lícito falar aos homens. Continuando, mesmo por tendo passado por tudo isso, e por ter passado por tudo isso e ter tido essas revelações, e para que Paulo não se gloriasse das revelações que teve, não se gloriasse por ter ido ao terceiro céu, foi-lhe permitido, olha bem, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Foi permitido então que o inimigo de Deus, Satanás, colocasse a mão em Paulo e colocasse um espinho na carne de Paulo, para que Paulo, com aquele sofrimento, não permitisse que ele se exaltasse sobre as revelações que ele recebeu. Paulo não poderia se glorificar a si próprio por ter tido ido ao terceiro céu. Então era necessário que Paulo se sentisse fraco e cada vez mais fraco. Então foi-lhe permitido um espinho na carne, irmãos. Mas Paulo, ele continua dizendo aqui, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim este problema. E Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Por que Deus disse: a minha graça te basta, Paulo? Você está pensando que o importante seria você ter uma grande posição social, ser reconhecido como um homem de grandes negócios? Mas não, Paulo era um homem pobre, tornou-se fraco, pobre, desprezível, sem posição social, e além disso ainda tinha um espinho na carne para que não se gloriasse. Ele orou para Deus 3 vezes, e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Mas por que Deus disse: a minha graça te basta? O próprio Deus respondeu aqui dizendo: por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos irmãos, eu fico até arrepiado quando eu ouço e quando eu vejo esta palavra. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na simplicidade. O homem, para ter o poder de Deus, o homem tem que ser simples. O homem não pode trazer consigo ostentação. O homem não pode trazer consigo grandes aspirações, ser mais do que os outros, ser paparicado, ser admirado. É o que o homem mais quer. Mas para ter o poder de Deus, não pode ter nada dessas coisas. Tem que ter a fraqueza em si, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Continuando aqui, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Paulo se gloriava nas fraquezas, nas angústias, nas perseguições, por amor a Cristo. Paulo queria então não ser nada neste mundo, mas ele foi ao terceiro céu. Ele conheceu a eternidade. E mais lá na frente ele diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem nunca o homem pensou, são as coisas que Deus tem preparado para nós.
Então, terminando aqui, ele disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Irmãos, quando eu estou fraco, então eu estou forte, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós do Libertos pelo Amor de Cristo conhecemos esta mensagem há muito tempo atrás e compreendemos que é necessário o homem se despir do orgulho, das posições sociais, do dinheiro, para ser fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos, então aí estamos fortes, irmãos. Quando sofremos perseguições, injúrias, quando sofremos qualquer espinho em nossa carne, qualquer sofrimento, qualquer doença, nos torna fraco. Mas quando nós estamos fracos, aí nós estamos fortes espiritualmente, aí nós vamos visitar até o terceiro céu, irmãos. Estamos te chamando para aceitar o Senhor Jesus hoje e agora, passar a ser fraco. Mas quando estiver fraco, aí você estará muito forte. Que o Senhor Deus esteja com todos vocês, com paz e alegria no coração. Amém, glória a Deus. Ao Senhor eu dou o meu louvor, minha vida, minha adoração. Sei que Ele está pronto a me ouvir. Vou abrir meu coração. É momento de agradecer, pois não vim aqui só pra pedir. Hoje eu quero me entregar, o seu nome exaltar, exaltar, Senhor. Derrama sobre mim a tua unção, tens minha vida como altar. Hoje eu quero lhe dizer que a minha vida sem o Senhor não dá. Derrama sobre mim a tua unção, tens minha vida como altar. Hoje eu quero lhe dizer que a minha vida sem o Senhor não dá. De agradecer, pois não vim aqui só pra pedir. Hoje eu quero me entregar, o seu nome exaltar,
exaltar, Senhor. Vem, derrama sobre mim a tua unção, tens minha vida como altar. Hoje eu quero lhe dizer que a minha vida sem o Senhor não dá. Derrama sobre mim a tua unção, tens minha vida como altar. Hoje eu quero lhe dizer que a minha vida sem o Senhor não dá. Não dá, não dá, não dá. Sem o Senhor não dá. Não dá, não dá, não dá. Sem o Senhor não dá. Não dá, não dá, não dá. Sem o Senhor não dá. Não dá, não dá, não dá. Sem o Senhor